hoje é segunda, é dia de mais um pequeno tema de formação que depois termina na sexta-feira com respostas às perguntas que sejam enviadas relacionadas com o tema em questão. Olhando para o missal, para o ritual que se encontra no missal, porque o missal tem todo o ritual da missa, como já falei no passado, entramos agora na liturgia eucarística. Depois de termos passado toda a liturgia da palavra, agora é a liturgia eucarística. E ela arranca imediatamente após, conforme está escrito no missal romano, após a oração universal com o cântico do ofertório. É nesse momento que os ministros colocam no altar tudo o que é necessário para a liturgia eucarística: o corporal, o sanguíneo, o cálice, a pala e o próprio missal. Bem, eu vou colocar-me no pé para ir acompanhando o missal e não inventar muito no que vou dizer. Esta liturgia eucarística, esta segunda parte da celebração, tem três partes. A liturgia eucarística tem três partes. Tem os ritos do ofertório, tem a liturgia eucarística propriamente dita, ou seja, a oração eucarística, e depois tem os ritos de comunhão. E cada uma destas partes tem um verbo associado. Tem o verbo de Jesus tomar o pão, tomar o vinho, o cálice, que são os ritos do ofertório. Tem o verbo Jesus deu graças, dar graças, que é a parte da oração eucarística, e depois tem a parte de Jesus partiu o pão e deu, é a parte dos ritos, corresponde aos ritos da comunhão. Há liturgistas são as pessoas peritas na liturgia, há liturgistas que não gostam muito da palavra ofertório. Não se deve dizer ofertório, mas sim apresentação dos dons, preparação dos dons. Mas a verdade é que o próprio missal usa o termo ofertório. Está aqui escrito: terminada a oração universal, inicia-se o cântico do ofertório. Bem, a verdade é que, apesar dos liturgistas não gostarem muito da palavra ofertório, ela é utilizada, ainda é utilizada, e não está errado. A palavra ofertório está até muito de acordo com a tradição da Igreja, com a história da Igreja, com aquilo que acontecia na Igreja. É ofertório porque Jesus oferece-se e nós também nos oferecemos. Está aqui este duplo jogo da oferta. Jesus dá-se em sacrifício e nós damos-nos também a Deus e aos outros. Por isso mesmo também o ofertório tem um cântico muito próprio, que é Ubi caritas est vera, onde há verdadeira caridade, que é essa oferta que fazemos de amor aos outros, aquilo que damos aos outros. Então o ofertório acaba por ser o rito da caridade, o canto, o momento do amor em que nos oferecemos. As ofertas que levamos ou que damos simbolizam também aquilo que nós somos e que nos estamos a dar como vítimas santas, vivas e agradáveis a Deus, como diz São Paulo. É oferecer a Deus toda a vida. Isso é o ofertório. Nós somos nada, mas damos-nos totalmente o pouco que somos, ou nada que somos, damos-nos a Deus, para que nos tornemos um só corpo e um só espírito, como mais tarde se vai dizer na oração eucarística, mais à frente. Bem, depois desta pequena introdução, o ofertório, então, é o momento em que o altar é preparado para a celebração que se segue, para o rito que se segue. Já vimos na primeira sessão que o altar tem uma toalha colocada. Agora vamos colocar uma pequena toalha que tenho aqui, que é esta aqui, que é o corporal, que se coloca sobre o altar. Corporal, diz tudo, é corpo, não é? Coloca-se esta segunda toalha sobre a toalha que já está no altar. E é nesta toalha pequenina, no corporal, onde vai estar presente o corpo e o sangue de Jesus minutos depois. Também neste momento em que os fiéis fazem recolha de ofertas ou levam ofertas ao altar. É um momento muito bonito, é um momento em que damos o que temos a Deus e lhe pedimos que abençoe aquilo que temos. Sabemos que não é nosso, então estamos a devolver a Deus, aguardando que Ele abençoe para termos mais, para podermos dar ainda mais. É muito bonito
este mistério da oferta, da generosidade. Reconhecendo que não é nosso, nós damos, pedindo bênção para podermos dar mais a seguir. Depois deste momento de procissão de ofertório, em que também em algumas paróquias as pessoas levam o pão e o vinho que serão utilizados neste momento, terminando o cântico, o sacerdote apresenta a Deus o pão e o vinho e faz uma oração em voz alta ou em voz baixa, conforme haja ou não haja cântico. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, trabalho do homem. Bendito sejais, Senhor, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira, trabalho do homem. Faz estas pequenas orações. Neste momento, as pessoas ainda estão sentadas. Aliás, na Eucaristia, as pessoas estão sentadas poucas vezes nas leituras, exceto o Evangelho, e neste momento do ofertório. E depois da comunhão. De resto, sempre de pé. Estas orações são orações muito belas, estão inspiradas em orações hebraicas, orações em que o homem dava graças a Deus, o glorificava, o louvava. A nossa oração também é muito baseada, muito inspirada nessa oração. Depois, para quem estiver atento, vai reparar que sobre o altar é colocado então o pão e o cálice com vinho. E os mais atentos vão reparar que o sacerdote coloca umas gotinhas de água dentro do cálice. Isto porque, segundo o ritual hebraico, Jesus não terá usado vinho puro, mas misturado com água. Este é o motivo que existe, de fundo, o motivo histórico que existe para se colocarem gotinhas de água no vinho, ok? Depois, claro, tudo acaba por ter um crescimento teológico, um crescimento espiritual, uma explicação alegorizante, como tudo na Igreja. Aquilo que começou por nascer com um motivo muito prático, muito real, acaba por tornar-se algo mais místico. E então, no fundo, e o sacerdote faz essa oração. Pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. É a oração que o sacerdote faz quando faz essa pequena mistura, simbolizando a nossa humanidade que se mistura com a divindade. Mas pronto, já percebemos que historicamente há um motivo para serem utilizadas algumas gotas de água. De qualquer forma, a explicação que existe atualmente também é muito bonita, não é? As nossas poucas gotas, nós estamos a ser transformados, a misturar-nos no único sangue de Cristo. Também é uma explicação muito bonita que existe. Depois deste momento, o sacerdote lava as mãos, também tem um motivo funcional. Imaginem só que era no começo, o sacerdote recebia pão, água, azeite, queijo, azeitonas, recebia muitas coisas no ofertório. Consequência, mãos sujas. E então lavabo sujo para que o sacerdote tenha as mãos lavadas para o que se segue. Havia mesmo necessidade de lavar as mãos para poder prosseguir com a Eucaristia. Aliás, encontramos ainda resquícios deste lavabo também, por exemplo, na quarta-feira de cinzas. Após a imposição de cinzas, como ficam os dedos sujos ou as mãos sujas, o sacerdote também tem que momento de lavabo. Tudo sempre por motivos funcionais. Na liturgia, as coisas que existem hoje, que nós respeitamos bastante e que damos até muita veneração e muita atenção, bastantes vezes têm uma justificação funcional, ok? De qualquer forma, o sacerdote faz a lavagem das mãos e faz a oração também: lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me do meu pecado. É mais um momento penitencial que existe na Eucaristia. Temos tantos, e aqui é mais um. De seguida, o sacerdote, no meio do altar, voltado para o povo, abre junto às mãos e diz: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso, ou então outras hipóteses que existem no ritual. E assim, entendemos que o rito do ofertório chega ao final. Depois, passa a página aqui no ritual, vira a folha, começa então a oração eucarística, que segundo o Catecismo da Igreja Católica está no centro da celebração da Eucaristia. É aí que temos o pão e o vinho
que pelas palavras de Jesus e pela invocação do Espírito Santo se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. E a Igreja, continua o Catecismo, faz memória dele até à sua vinda gloriosa. Recordamos o que Jesus fez na última ceia, tomou o pão, tomou o cálice com vinho, e é isto que vai agora, peço desculpa, estou mexendo no ecrã, e é isto que acontece aqui neste momento, em que damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem e da videira e da terra, fruto também da terra, e agora a Igreja vai oferecer estes dons, estes bens, que recebeu de Deus, vai agora oferecê-los novamente a Deus. E agora aguardamos que o Espírito Santo e as palavras de Jesus façam acontecer aqui o grande milagre que ainda hoje acontece em todas as Eucaristias, em que Jesus volta a estar ali presente. Como diz o missal romano, então quando o sacerdote diz: "O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus", é neste momento que inicia a oração eucarística com uma oração de graças e depois a oração da consagração. Graças é agradecer, está bem? Gracias, em espanhol. Como eu já referi antes, e penso que foi na última sessão, até ao século IV tínhamos uma só oração eucarística, que era o cânon, e era utilizado especialmente na Igreja de Roma, e depois também existiam os pequenos cânones um bocadinho diferentes noutros locais, e que dão origem a outros ritos que existem ainda hoje em dia. O rito barcarense, o rito abronziano, etc. O Concílio Vaticano II trabalhou esse cânon, que era utilizado em Roma, o cânon romano, foi, como já recordei também na última vez, foi buscar o cânon segundo, a oração eucarística número 2, que é mais antiga, que remonta à tradição apostólica. Também já falei disso, está no grupo, o link até para comprarem esse pequeno livrinho. E depois temos a terceira oração eucarística, existem 4, a terceira oração eucarística, e também foi criada a quarta oração eucarística. A quarta oração eucarística é inspirada em São Bento, ok? O missal romano atual, esta terceira edição, que já vimos que foi aprovada há poucos anos, tem ainda a oração eucarística para a reconciliação e ainda a oração eucarística número 5, com 4 variantes, e ainda a oração eucarística com missa de crianças. Na próxima sessão, estamos quase a terminar a Eucaristia, como podem ver, na próxima sessão de formação, vamos ver, assim por alto, qual é a estrutura da oração eucarística, porque tem uma estrutura e é sempre igual. Vou falar do esquema geral, com o diálogo inicial, que já vimos, que o Senhor esteja convosco, corações ao alto. Depois tem o prefácio, que é o que vem logo a seguir, quando o sacerdote diz: "Senhor Pai Santo", é o que vem antes do santo, é o prefácio. Depois temos o santo, e depois temos os momentos da consagração, que também tem uns termos muito engraçados, em palavras gregas. Isso vai ficar tudo então para a próxima sessão, que, se não me engano, vai ser a penúltima que vos apresento. Está bem? Então, penso que é tudo por hoje. Desejo-vos uma ótima semana. Vou guardar o pesado, o missal. E já sabem, questões que existam, enviem por WhatsApp, que na sexta-feira, se existirem questões, eu envio resposta também. Se não existirem questões, o dia passa e continuamos amigos à mesma, está bem? Pronto, estou a arrumar o corporal. Eu também na preparação mostrei-vos o que era o cálice, o que era tudo isso. Portanto, se não souberem, vão ver. Está tudo no YouTube e também no site da paróquia, ok? Então, uma ótima semana para todos e até breve.